Hoje eu quero falar sobre uma das maiores notícias e uma das melhores notícias que nós poderíamos ter recebido, que é a notícia do Evangelho. O que é o Evangelho? Eu creio que essa é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. E a resposta é: o Evangelho é a mensagem que anuncia a redenção de todas as coisas. É Deus resolvendo o problema que nós criamos. Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu te convido a fazer parte desse canal. E se você já é de casa, fica à vontade. Hoje nós vamos falar sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem que traz redenção a todas as coisas. Para nós entendermos essa boa notícia do Evangelho, o Evangelho significa boas novas, a boa notícia do Senhor, nós precisamos entender a má notícia. E eu sei que é um pouco estranho, afinal, quem é que gosta de ouvir uma má notícia? Mas para nós entendermos o panorama do Evangelho, essa narrativa bíblica, isso é totalmente necessário, entendermos a má notícia, a notícia do pecado. Em Gênesis nós vemos a criação de todas as coisas. Deus, em sua bondade, criatividade e poder, cria todas as coisas e coloca o homem e a sua mulher no jardim, Adão e Eva. E nós vemos uma ordenança de Deus, de que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente o dia que eles comerem, eles morreriam. Essa era a consequência. A consequência da desobediência ao mandamento de Deus geraria morte. E é nesse momento que nós vemos o pecado entrando no mundo e trazendo desordem a todas as coisas. Quando Adão e Eva pecam, eles abrem a porta da maldição da morte, afetando a realidade não apenas de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. É nesse momento que o pecado entra no mundo e traz desordem. Muitas vezes nós olhamos e julgamos Adão e Eva, mas a realidade, essa realidade de que Paulo fala lá em Romanos, de que todos nós pecamos e todos nós carecemos da graça de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Cristo era aquele que viria para restaurar todas as coisas. Ele é a nossa boa notícia. A criação é alterada por conta do pecado. Todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Numa conta simples, todos nós merecíamos a condenação eterna. Não há um homem bom, não há um que seja bom a não ser o próprio Deus. É isso que nós vamos ver lá em Lucas. Não há um homem bom que poderia se livrar da condenação eterna. Mas glória a Deus por Jesus, aquele que é santo, o único bom que viria para trazer salvação e restauração de tudo que há. Hoje há muitas perguntas do porquê acontecem coisas ruins nessa terra e a resposta é o pecado. O pecado, ele veio para trazer destruição a tudo aquilo que Deus criou com sua bondade e graça. Lá em Efésios capítulo 2, nós podemos ver uma grande realidade de que antes nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, mas por meio de Cristo nós podemos ser chamados de filhos amados. Antes estávamos caminhando para um lugar de perdição, sozinhos e sem direção. Hoje nós podemos caminhar com o Senhor em um lugar de vida e vida em abundância. Essa é a má notícia. O pecado, ele alterou muitas coisas, trazendo desordem, morte e caos. Mas existe uma boa notícia. E é essa notícia que nos alegra todos os dias. Quando o homem e a sua mulher pecam, Deus já pensa num plano logo de cara. E ali nós vemos uma das primeiras profecias a respeito do Senhor, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida.
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher é o próprio Jesus. Ele esmagaria o resultado do pecado. Mas esse movimento que Jesus faria de esmagar a cabeça da serpente iria feri-lo. Essa passagem revela muitas coisas, de que Cristo viria para subjugar a serpente, mas ele seria ferido também. A primeira consequência que o pecado trouxe foi esconder o homem e a mulher do próprio Deus. Aquilo que antes era uma rotina, se encontrar com o Senhor, se relacionar com o Senhor, o pecado já começa a corromper. E aqui fica uma pergunta para nós. O pecado afasta Deus do homem ou o homem de Deus? O fato de Deus ter expulsado o homem e a sua mulher do jardim foi um ato de grande misericórdia, que é o que nós vemos em Gênesis 3:22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O que estava em jogo é que nós corremos o risco de viver eternamente numa condição de pecado, numa condição de condenação. Mas Cristo, em sua grande misericórdia, altera esse curso da nossa vida e nos traz para um lugar de vida e salvação. Nós não tínhamos capacidade para resolver o problema que nós criamos, todos nós pecamos, mas em Cristo, em sua bondade, Ele nos pega pela mão e fala: olha, eu vou resolver esse problema por vocês. E isso é tremendo, porque o Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer para Deus, para conquistá-lo. É sobre o que Ele já fez por nós e como nós iremos corresponder a esse ato de bondade, amor e misericórdia do Senhor. Nós podemos ver Abraão profetizando a respeito de Jesus. Deus proverá para si um cordeiro. Cristo já era real desde o Antigo Testamento. Era aquele que viria para trazer restauração. E aqui eu quero fazer um parênteses. Quando Abraão fala que Deus proveria para si o cordeiro, ele não está falando de bens materiais, ele não está falando de dinheiro. O Evangelho que fala que se você for para o culto, você vai ser abençoado, você vai ganhar o seu carro do ano, esse é um falso evangelho. Abraão está falando do próprio Cordeiro, o Cordeiro que viria para trazer salvação a todas as coisas. João Batista profetizou a respeito de Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa boa notícia, é aquele que veio para restaurar todas as coisas. Cristo subiu ao madeiro para nos tirar de uma condição de escravos do pecado. Essa é uma notícia que deve alegrar os nossos corações. Antes, eu e você éramos filhos da ira, distantes de Deus e sem um destino alegre. Hoje, nós podemos celebrar em Cristo a vitória na cruz, a salvação, a vida eterna. E em resposta a essa bondade, a esse ato de Jesus, nós correspondemos com obediência, com amor, com bondade, não por religiosidade, não por obrigação, mas uma resposta genuína de gratidão, de louvores, aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a boa notícia do Evangelho, a notícia que deve nos alegrar pelas manhãs e nos motivar a viver uma vida inteiramente para o Senhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.